Continuando aqui nesse vídeo, né? A minha grande trajetória aqui, que não foi pequena, gente, paciência, porque ainda tem muito pela frente, né? Eu também mudei muito quanto à enorme resistência que eu fazia de tomar remédio, porque eu sei que a cura é bem mais ampla do que aparece nos sintomas do nosso corpo. Se eu sinto uma dor aqui, essa dor pode ser causada por uma série de outras questões que não são essas que estão aparecendo aqui na minha dor. Nós não somos só um corpo físico, nós temos vários corpos. A grande maioria das nossas dores vem dos nossos corpos emocionais. O remédio eu sempre vi como um paliativo. Então, eu sempre tive uma resistência a acreditar no remédio como cura. Mas durante esse período todo que eu vivi, eu também pude perceber que os médicos e enfermeiros, eles estão sendo muito guiados também pelo universo. E que o remédio, às vezes, ele é uma saída muito importante para que você possa estar com a sua energia e poder equilibrar os outros corpos, ou a raiz, ou para buscar a raiz daquilo que está acontecendo dentro de você. Porque a cura, quem faz somos nós que nos curamos. Ninguém cura a gente, somos nós que nos curamos. As pessoas ajudam a gente, e os médicos também ajudam. Então, eu pude, durante esse tempo, olhar com mais humildade e com muito mais amor o trabalho desses médicos e enfermeiros que dedicam a vida deles a isso. E sempre com muito carinho, com muita intenção de ajuda. Eu sou casada com um médico, meu marido é ortopedista, então ele tem uma cabeça muito voltada para o foco que ele vai ajudar. Ele é um homem extremamente generoso, é uma das pessoas mais generosas que eu conheço, por isso me apaixonei por ele. Somos casados há mais de 40 anos, mas ele tem um olhar focado na ortopedia. E o meu olhar ele é mais amplo com relação à saúde. A doença ela é sinal que o corpo está trazendo de que a tua saúde não está boa. Mas ali eu vi que se eu não tivesse os medicamentos que eu tive, que me ajudaram a poder chegar nos pontos onde eu cheguei, eu não conseguiria. Então eu agradeci muito a todos os médicos, a todos os enfermeiros, os remédios todos que eu tomei, os que deram certo e os que não deram certo. É uma parceria que é muito bem-vinda. E eu vejo hoje a terapia que eu faço, todas essas ferramentas que eu uso como complementares. Se um dia a gente conseguir juntar ciência, medicina e terapias complementares, nós vamos ter um leque de possibilidades de ter muita saúde na vida. Então, esse foi mais um aprendizado que eu tive de ser mais humilde, de confiar em quem está me tratando. Melhorei, voltei para casa, comecei a diminuir os medicamentos. Uma semana depois, voltei para o hospital. Comecei a me sentir cansada, comecei a perder energia sem saber por quê. Não estava nem fazendo atendimento, estava em recuperação ainda e comecei a ficar cansada. Comecei a ficar cansada, não tinha força para ir ao banheiro, não tinha força para ir para a cozinha. Não queria voltar para o hospital, resisti muito, meu marido insistindo que a gente voltasse para o hospital, mas já era uma época que estava voltando a derivação aí da Covid, já estava cheio de hospitais. E aí eu fui remanchando, fui num dia, estava cheio, falei, não, vou no dia seguinte. Mas eu comecei a sentir que eu estava ficando cada vez mais cansada. Fui para o hospital com meu marido, e foi a melhor coisa que eu fiz, realmente. Mal eu cheguei no hospital, não cheguei nem a ser internada num quarto, já fui direto para o CTI. Comecei a respirar 100% artificialmente. A coisa foi piorando numa velocidade brutal. Eu fui diagnosticada por ter uma pneumocistose gravíssima, porque todos esses medicamentos que eu estava tomando, eles desceram a minha imunidade estava muito baixa, e eu estava vulnerável a qualquer coisa que todo mundo fica e que não pega porque tem anticorpos, porque tem imunidade alta.
né? E apesar de eu não estar saindo de casa, como eu estava com uma imunidade muito baixa, eu estava recebendo tudo isso. Eles, a princípio, não sabiam se essa pneumocistose que eu tive foi causada por um medicamento que eu estava tomando ou por fungo ou bactéria. Fui para o CTI, fiquei 8 dias respirando artificialmente no CTI. Foi realmente esse o momento mais desafiador da minha vida. Não tinha a menor ideia de que era grave. Pela cara do meu marido, eu percebi que era gravíssimo. Percebi pelo olhar dele. Eu sou uma pessoa vidente, vocês sabem, né? E eu vejo muitas coisas que acontecem à minha volta. Durante esse tempo no CTI, muitos desencarnaram, porque eu estava num CTI de casos gravíssimos, então existiam muitos desencarnes ali, e eu via assim, todo o movimento que acontecia, de seres amparando esses desencarnados, outros acompanhando as recuperações de outros que estavam entubados. Eu via esse movimento acontecer o tempo todo ali no CTI. E isso teve um lado que me agitava muito, porque eu não tinha paz, porque era um movimento constante de seres que já estavam desencarnados, amigos, parentes de outros que estavam ali no CTI, se movimentando, fazendo seus trabalhos, mas isso me agitava a ponto de eu não conseguir dormir. Eu pedia remédio para dormir, e mesmo com os remédios para dormir, eu não conseguia. Eu via movimento em todos os lugares. Era como se eu estivesse num salão cheio de gente. Mas, por um outro lado, isso acalmou o meu coração, e é por isso que eu quero compartilhar isso com vocês, porque às vezes a gente fica vendo na televisão, a pessoa teve Covid, morreu sozinho, sem um parente, sem um amigo, sem uma pessoa para amparar. Isso não é verdade, gente. Todos têm muito amparo. Os que desencarnam, eles são recebidos por pessoas amorosas, pessoas que eles conhecem, sabe? Com muito amor. Os que estão sozinhos não estão sozinhos. Eles estão acompanhados de médicos espirituais, de enfermeiros espirituais, de amigos que já se foram, que estão ali de mãos dadas com eles. Então, ninguém está sozinho. Isso acalmou tanto o meu coração que eu queria acalmar o coração de vocês. Eu não sei se quem está escutando esse vídeo tenha passado por alguma morte de algum ente querido. Saibam, eles foram muito bem acompanhados. Eles nunca ficaram sozinhos. E aí, eu sozinha ali, no CT não podia ter acompanhante, né? Pensando comigo, e agora? O que me cabe aqui? Mais um parto? Mas, ao mesmo tempo, assim, meu Deus, será que eu dou conta de tanta coisa assim? Como é que eles confiam em mim assim? Se eles confiam em mim, eu também vou confiar em mim. Bora para frente. Vamos ver o que isso vai dar. Em momento algum, eu tive medo de morrer. Quando a gente não tem escolha, a escolha é aquela, sabe? Eu não tinha outra alternativa, então a minha alternativa era aquela. Eu vou viver plenamente isso que eu tenho que viver aqui. Eu estava enxergando, na verdade, as coisas por um outro ângulo, o dos aprendizados. E isso não estava me dando espaço para o medo. E foi ali no CTI que começou mesmo as aulas práticas de todos os aprendizados que eu tinha recebido no início do ano. Muito legal isso, sabe, gente? Porque assim, o universo ele traz as oportunidades, você saca, você entende de verdade nos seus corpos, mas aí você tem que botar em prática. Só assim que vai ser a sua real verdade. Tudo que eu falei com vocês aqui, durante todo esse tempo aqui desse vídeo, já era a minha verdade. Mas ali eu descobri que entre você ter a consciência da verdade e você ser aquilo, tem uma distância enorme. Uma distância enorme, um vácuo enorme da consciência para estar incorporado em você, em todos os seus corpos. Porque enquanto é consciência, enquanto você tem aquela consciência, a sua verdade, ela é a sua busca. Quando aquilo já está incorporado em você, não tem busca. Naturalmente você é. Você não precisa mais buscar.
E o que faz isso acontecer? É a prática. É você exercitar diariamente. E eu nunca fui uma pessoa disciplinada. Eu sempre resisti às disciplinas. Eu não trabalhava em lugares que tinham rotina, eu não andava nos mesmos lugares de carro, eu mudava os percursos. E hoje eu vejo o quanto é importante a gente ter disciplina e ter rotinas. Isso nos ajuda muito. Como eu falei, existe um vácuo entre você tomar consciência de algo, saber que aquilo é de fato o que você acredita, é a sua verdade, e você ser. Porque a consciência está no nosso corpo mental. Mas o nosso corpo mental, ele também tem registros de medo, insegurança, experiências de antepassados. A consciência não é a cura. A cura é quando já está integrado em você. Você não busca mais, você já é. Ali é a cura. E isso se constrói na prática do dia a dia. Então, foi ali no CTI que eu comecei a colocar tudo em prática. Tudo que havia sacado durante todo esse tempo. Nos foi contada uma história que é muito linda, que eu queria contar aqui para vocês, que representa bem isso que eu estou falando agora. Era um professor contando para alunos que existia um mestre no topo da montanha, que era um mestre sábio. Um dia esse mestre desceu a montanha e se deparou com um caos que estava acontecendo, um homem batendo em outro homem, uma briga danada, batendo em crianças, e quiseram linchar esse homem, e esse homem era um homem muito agressivo, e ele ficou todo machucado, e esse mestre, vendo esse homem machucado, colocou esse homem no ombro e subiu o morro para cuidar desse homem machucado. Esse homem machucado que tinha maltratado os outros. E ele foi subindo com esse homem. Um morro altíssimo, um esforço enorme. Esse mestre era velhinho e ele foi embora. Os alunos escutaram aquilo e ficaram sem entender. Poxa, mas esse homem foi tão mal. Por que esse mestre foi cuidar justamente desse homem? Aquela dúvida ficou na cabeça dos alunos. Um dia, esse mestre desceu o morro e um dos alunos encontrou com ele. E perguntou, mestre, eu tenho uma dúvida que eu queria tirar com o senhor. Teve uma situação que o meu professor contou, que o senhor fez, e que eu fiquei sem saber por que o senhor agiu assim. Aí contou a situação toda e falou com ele, por que o senhor ajudou justo aquele que estava maltratando os outros? O sábio olhou para ele e falou, quem eu ajudei? Não me lembro. Essa história mostra exatamente isso que eu estou falando. Quando algo já é parte sua, e a compaixão era parte desse mestre, independente da atitude que cada um tome, existia dentro dele a compaixão pelo ser humano. Era uma parte dele que estava ali, que precisava ser cuidada. Então, quando essa compaixão ela é parte do ser, você não busca e você, às vezes, nem lembra que faz. É natural. Assim como a gente faz coisas naturalmente que a gente não lembra, porque faz parte da nossa vida. Então, nesse período do CTI, que eu respirava 100% artificialmente, né, o médico um dia entrou lá no meu nichozinho que eu estava e me colocou na parede. Me mostrou uma máscara, ele mesmo falou que era difícil de se usar, mas que eu tinha duas alternativas. Ou eu usava aquela máscara, porque nesse período eu estava respirando diretamente no nariz, artificialmente, mas eu não podia ficar só com aquela respiração. Eu tinha que exercitar a expansão do meu pulmão. E essa máscara, ela exercitava essa expansão, eu precisava disso. Então, ou eu usava essa máscara terrível durante 2 horas, 3 vezes ao dia, ou eu tinha que ser entubada. E que essa escolha era minha. Porque eu resisti à máscara. Eu tentei usar e eu não consegui usar. Eu fiquei desesperada, me afogava. E eu dizia, eu não vou usar essa máscara, eu não consigo usar essa máscara. E aí ele me botou na parede e disse, você tem que escolher o que você quer.
Essa máscara, ela me dava uma sensação que era assim, como se eu botasse a cabeça para fora da janela de um carro a mais de 100 quilômetros por hora. Porque o ar que vinha era um ar tão forte que ele impedia que eu respirasse. E aí eu me sufocava com a quantidade de ar que entrava. Me angustiava demais, eu não conseguia respirar. Era como se eu estivesse me afogando naquela máscara. Eu ficava, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu não sei fazer isso. Depois até que eu saí do CTI, conversando com amigas, eu soube que muitas pessoas não conseguiram suportar essa máscara e preferiram ser entubadas. Realmente era muito desafiador, foi o maior desafio que eu tive, né, de aprender a usar essa máscara. Exigia de mim um equilíbrio brutal, né, muito maior do que eu achava que eu tinha capacidade de ter. Mas aí eu pensei, se eu for entubada, eu vou perder minha consciência. Aí, o que eu posso fazer para contribuir nesse momento? Não tinha sentido essa escolha de ser entubada para mim. Porque se eu estava entendendo que tudo que eu estava vivendo eram aprendizados para mim, eu vou perder minha consciência, eu vou perder o aprendizado disso. Eu não quero isso para mim. Então, se essa escolha está acontecendo, é sinal de que eu tenho condições de fazer. Porque eu acredito que o universo só dá aquilo que a gente tem potencial para fazer. É na nossa proporção. Porque eu acredito no plano de amor. E dentro do plano de amor, existe o dar na medida certa. Então, se isso veio para mim, é sinal de que eu tenho um caminho a escolher. Eu posso não estar sabendo agora, mas eu tenho um caminho para lidar com isso e de forma tranquila. Eu vou buscar esse caminho. Bom, optei pela máscara. Nesse período, eu comecei um trabalho comigo de olhar para o meu potencial, medir até quando eu tenho posse dos meus corpos. Porque eu pensei, é hora de eu ser a autoridade energética sobre o meu corpo físico, emocional e mental. Eu preciso tomar a frente, tomar o poder. E fazer com que os meus corpos trabalhem a meu favor. Esse é o momento que eu preciso deles. Então, eu vou investir nisso. Eu descobri que, na maioria das vezes, eles é que me dominavam. Principalmente meu corpo emocional. Eu sempre fui uma pessoa muito passional, emocional, os extremos, né? E depois eu tinha um trabalho enorme para desfazer as minhas atitudes infantis, né? Que me envolvia naquele turbilhão emocional. Isso sempre foi um pedido meu para o universo, que me desse clareza para eu equilibrar meu corpo emocional, que era tão passional, tão apressado, tão intenso, e eu pudesse trabalhar com ele com sabedoria. Eu sempre tive plena consciência que era o meu corpo emocional o que mais precisava de cuidados meus. Mas eu sempre me via repetindo padrões, percebendo que ainda não estava natural em mim. Por mais que eu cuidasse do meu corpo emocional, com todas as técnicas que eu tinha, vira e mexe, algo acontecia e eu me embolava nas minhas emoções novamente. E era incrível porque sempre tudo começava com coisas insignificantes, pequenas, do dia a dia, coisas que não tinham a menor importância para mim. Na hora que eu estava numa terapia, na hora que eu estava num curso, nada disso tinha importância para mim. Eu estava em paz, eu estava em equilíbrio, eu estava em tudo. Mas na hora de resolver uma burocracia, uma coisa administrativa da minha empresa, era a hora que começava a aparecer, pipocar essas pequenas coisinhas irritantes que eu ia acumulando. E eu ia engolindo o sapo e uma hora essa mola pulava, né? E pulava e me afogava. E afogava o outro. Então, eu sempre soube que o meu emocional era o corpo que eu mais precisava trabalhar. E foi no CTI, eu estava sozinha ali. Eu e aquele mundo funcionando à minha volta, invisível, que não era para mim naquele momento, mas que me fazia voltar para dentro de mim, para um vazio, para um lugar onde eu pudesse ter paz dentro de mim.
E esse vazio, eu descobri que é onde mora a minha criatividade. Eu consegui ver a criatividade como um lugar onde existe um papiro bem escondidinho, onde eu posso desenrolar. E nesse papiro estão as palavras sagradas que existem dentro de nós. É o baú desses papiros. E aí eu comecei a voltar para esse meu vazio e desenrolar os meus papiros. O foco eu sabia. Eu precisava, mais que tudo, organizar os meus corpos para que eles trabalhassem a meu favor e não entrassem novamente no processo de ansiedade antes de colocar máscara e me trouxesse serenidade e equilíbrio durante o uso da máscara e em todos os procedimentos dolorosos que eu tinha que fazer diariamente no CTI. Então, foi ali no CTI que eu iniciei as minhas aulas práticas. Eu percebi que eu tinha que ter como aliado o meu corpo emocional e mental. Então, eu fiz um pacto com eles. Ali eu já estava craque nas visualizações criativas. Né? Eu fechava os olhos e já via o meu corpo emocional na minha frente. Treinei tanto que eu já estava ficando prática nisso. Olhei para o meu corpo emocional e falei com ele. Você funcionou até agora comigo como uma onda que vai crescendo, crescendo, e quando eu me dou conta, me embola de forma que eu fico afogada em você. Vamos funcionar diferente agora? A partir desse momento, você vai me mostrar bem claramente o início dessa onda, para que eu possa escolher se eu quero mergulhar fundo ou surfar nela. Eu não vou mais me afogar na sua onda, certo? Eu não quero mais isso para mim. Então, me dá a dica. Eu pedi muito nessa hora a Deus, aos meus guias, que me ajudassem nessa observação, nessa clareza do início da onda, sem que eu me distraísse. Então, essa afirmação para o meu corpo emocional, eu fazia toda hora para mim. Toda hora eu fazia isso. Olhava para o meu corpo mental e dizia assim para ele: a partir de agora, eu quero que você abandone todas as bagagens que fizeram você registrar medos, inseguranças passadas. Deleta tudo isso do seu HD. Coloca agora novos programas. A coragem, a força, a alegria, a parceria. E você vai me ajudar a ver tudo na vida com os olhos do amor, certo? Vamos? E eu repetia isso, repetia. Se você olhar, por exemplo, a vida ele é assim, ela é como um pêndulo. Um pêndulo, ele faz isso aqui, ó. Ele tem um lado e outro. Vamos imaginar um lado negativo e o lado positivo. Você repara que ele vai na mesma proporção do negativo para o positivo. Então, tudo que nós temos de negativo, nós temos na mesma intensidade no positivo. Essa é a beleza da vida. Então, pode ter certeza que aquela pessoa que você olha e você vê tanta coisa negativa, ela tem, e não está descobrindo, na mesma intensidade um positivo. Talvez ela não esteja vendo ainda. Mas essa é a dualidade da vida. Eu percebi no CTI fortemente que quando eu estava numa frequência negativa, tudo acontecia de forma complicada e errada. Eu chamava a enfermeira e ela não vinha. Eu queria tomar um remédio para dor, ninguém aparecia. Eu fiquei com fralda, não podia levantar da cama, né? E, às vezes, eu estava molhada, me sentindo mal. Eu chamava a enfermeira, ela não aparecia. Quando eu estava numa frequência positiva, tudo acontecia de forma fácil e fluida. Eu chamava a enfermeira, imediatamente ela chegava com um sorriso, me dava um banho, lavava a minha cabeça, me enchia de carinho. Eu dizia, que coisa mágica! Só depende de mim. Se eu entro na onda positiva, eu atraio tudo de positivo à minha volta.
Se eu entro na onda negativa, eu atraio tudo de negativo na minha volta. Então, eu não vou ser burra, eu vou entrar no positivo. Porque quero que tudo dê certo para mim aqui. Isso é mágico. Basta uma atitude minha e toda a realidade fora se modifica. Somos nós que escolhemos a frequência que queremos estar, a que nos protege e também as que nos derruba. Gente, isso foi tão real para mim, tão real, sabe? Senti isso mesmo na prática e eu repeti isso várias vezes para me comprovar disso. Olhei para o meu corpo físico, né? Me vi ali na minha frente, meu corpo físico, pedi perdão para ele por não tê-lo tratado como merecia, pois ele é o meu grande templo, a minha morada na Terra, o corpo ideal para mim. E aí eu conversei com ele. Você já passou por enormes desafios e mostrou sua competência. Agora nós estamos juntos. Vou te perceber melhor. Você é fundamental para mim e eu quero ter você saudável, disposto, feliz. Me ajude a te ajudar. E repetir. E com muita gratidão no coração, eu pedi ajuda a cada célula que vivesse em harmonia, fazendo cada um a sua parte nessa engrenagem interna minha, um ajudando o outro, em sintonia. Aliás, essa meditação, ela foi tão forte que até hoje eu faço ela diariamente quando eu acordo. Como essa é a doença que eu tive, é autoimune, eu coloco todas as minhas células num estágio, tanto as que estão combatendo como as que estão ali trabalhando, e eu começo a conversar com elas, com os meus órgãos, trazendo união, falando de amor, falando de trabalho de equipe, e eu me sinto muito bem, né, de saber que eu estou contribuindo para a união, e não para a separação. Olhei para o meu corpo espiritual, agradeci do fundo do meu coração por todos os presentes que eu estava ganhando, e falei para ele, se tudo que eu vivi até agora e me fez estar aqui lúcida, é sinal de que eu tenho muito ainda a fazer nessa vida. Me ajuda a manter todos esses ensinamentos que estou recebendo agora, me ajuda a não esquecer de nada. Gratidão por tudo que vivi. E sei que ainda vou precisar viver para ser uma pessoa melhor. Eu acredito num mundo mais feliz. Eu acredito no homem. Acredito no amor. Eu quero fazer parte desse processo de transição com o melhor que eu tenho dentro de mim. Me ajuda nisso. Depois dessas mentalizações que eu comecei a fazer, né? O médico chegava com as máscaras, eu abria um sorriso para ele e eu começava a fazer os meus aprendizados. Não foi fácil, gente. Foi muito desafiador, muito. Não foi um recomeço fácil, de verdade. Era um esforço diário, às vezes por segundo. Era um recomeço a cada momento. Produtivo? Muito. Comecei a me sentir líder dos meus corpos, trabalhando numa equipe, sendo autoridade energética sobre os meus corpos. Quanto mais eu treinava, quanto mais eu fazia essas afirmações, mais fácil ia ficando. Né? Logo no início, quando eu começava a usar essa máscara, eu precisava me distrair, ainda sem posse dos meus corpos, né, desses comandos. O que eu fazia? Eu no meu celular, eu tinha os joguinhos da minha neta. E eram joguinhos assim, que eu nunca consegui fazer. Ela fazia, que era uma maestria só. Mas eram joguinhos que exigem um foco enorme, de botar a bolinha em tal lugar, aquela coisa tudo corrida. Eu pensei assim, eu vou começar a jogar esse joguinho da minha neta. Porque ele vai botar meu foco mental todo ali. E eu não vou ficar pensando besteira.
e criando ansiedades, porque vai chegar a hora da máscara, está na hora da máscara, aquela ansiedade que fica quando você vai fazer algo que é desconfortável para você. Então, eu tive que driblar essa minha ansiedade. Quando o joguinho começava a ficar fácil, eu passava para o outro mais difícil. E ficava lá, até chegar a máscara. Não deixava o medo chegar. Não dava nenhuma brecha, né, para nada. 1 minuto antes de colocar a máscara, eu fazia uma respiração, convocava meus mestres e guias, né, e estava pronta para botar a máscara. Mas, depois que eu comecei a sentir que eu estava sendo autoridade energética sobre os meus corpos, eu fui abandonando esses recursos que estavam me tirando o foco e fui confiando nos meus corpos, que eles poderiam trabalhar a meu favor, que eu não precisava ficar distraindo eles, que eles podiam trabalhar a meu favor. E eu comecei a dar chance para eles se mostrarem para mim. E eu comecei a perceber que eu poderia fazer isso, sem esses artifícios. O maior exercício que eu tive foi a prática, paciência, perseverança, fé. Exercícios que faziam parte de cada momento desse que me fragilizava, só estavam me fortalecendo. Todos os dias, em todos os momentos, eu fazia essas afirmações. Quando eu sentia que eu estava cansada de estar naquele lugar, eu pensava assim, eu estou no lugar certo, eu vou fazer o melhor nesse lugar e confiar que o melhor vai acontecer comigo. Aí eu percebi também que a gente não tem um único lar. Temos vários lares, dependendo de onde a gente está. Naquele momento, o meu lar era o CTI. Era o lar necessário e melhor naquele momento para mim, para que eu pudesse me recuperar e aprender mais. Eu não me deixei me contaminar com pensamentos convencionais, porque era época de Natal, Réveillon, né? Que são ondas coletivas que não iam me deixar surfar nas ondas, que iam me afogar no meu corpo emocional. Eu pensei, eu vou aproveitar esse momento e eu vou compartilhar tudo que eu estou aprendendo aqui, vendo o lado positivo desse momento. Né? E ali, nesse meu lar provisório, eu vou fazer o melhor que eu posso. Né? E vou contaminar também as pessoas com alegria. E comecei a elogiar muito os enfermeiros, os médicos, pelos trabalhos deles. E percebi que isso fazia um bem tão grande para eles. Eles também precisam de amor. É um local muito doloroso, muito sofrido. E uma pessoa conviver um dia inteiro num lugar desse precisa ter um equilíbrio muito grande. E aí veio isso em mim. Se alguém tem que contaminar aqui, que eu contamine com amor. E é isso que eu vou fazer isso, e não com medo e tristeza. E eu nascia e morria todos os dias, todos os segundos. Esse nascer e morrer é recomeçar, sem desistir. Eu ia num crescente, depois eu sentia que eu voltava. Eu ia num crescente, eu sentia que eu voltava. E eu ia fazendo isso, ia me fortalecendo. Nunca tive exercício de prática tão intenso na minha vida. Nunca. Eu treinei tanto meu corpo mental e emocional que eles começaram a trabalhar comigo de uma forma tão rápida. E eu comecei a ficar empolgada, sabe? Cada dia estava mais fácil. Cada dia mais natural. Eu não precisava mais de tanto esforço. Eu não precisava ficar mais buscando tanto em mim. Tudo chegava naturalmente em mim. Eu fiquei um bom tempo depois do CTI, internada, porque depois, quando eu comecei a diminuir o medicamento, eu descobri que eu tinha uma alergia a sulfa, então eu fiquei toda empolada, né, alérgica, eu estava tomando antibiótico por causa da pneumocistose, né, e o corticóide estava mascarando essa alergia. Quando eu diminui o corticóide, eu pipoquei toda, eu ainda brincava que eu sou uma secadora de roupa, porque eu botava panos molhados no meu corpo, né, porque estava tudo empolado. Eu botava os panos molhados na geladeira e me cobria com aqueles panos para poder aliviar a coceira e o quente, né, que estava, e o pano secava imediatamente. Então, eu me sentia uma secadora de roupa. Quer secar roupa? Só botar em mim que seca rapidinho, né? Fiquei um bom tempo ainda internada, me recuperando dessas alergias,
e outras coisinhas mais, eu tive uma candidíase no esôfago, tudo resultado dessa minha imunidade baixa. E fiquei mais 16 ou 17 dias internada no hospital, num quarto de hospital, né, onde os meus movimentos diários eram cama, cadeira, comer, dormir. Cama, cadeira, comer, dormir. Cama. Imagina eu, uma pessoa que era super ansiosa, ativa, nesse quarto, entre cama, cadeira, comer e dormir. Por incrível que pareça, gente. Passei muito calma, muito serena e muito bem. Claro que eu tive muitas ajudas. Isso, sem dúvida nenhuma, me ajudou tremendamente. A Lúcia, né, minha companheira em todo esse lado espiritual, me ajudou muito nesse processo. Minha irmã querida também, minha filha, meu marido incansável, os amigos nas orações, tudo. Essas ajudas são fundamentais. Mas algo em mim tinha mudado, tinha amadurecido, tinha entendido melhor sobre a vida, sabe? E eu estava sentindo em mim uma coragem interna, e essa coragem ainda está aqui dentro de mim. É como se o meu coração tivesse dado um passo à frente, se colocado à frente das outras coisas. É como se o meu coração estivesse me dizendo: você pensa que existe algo impossível? Quando estamos movidos pelo coração, o impossível não existe. E aí eu fiquei pensando, né? Se um filho cai num lago e não sabe nadar, a mãe nem lembra que ela também não sabe nadar, se atira e salva o filho. Quem direcionou isso? Foi o coração dela, foi o amor dela. Então, amor e coragem são duas coisas que a gente precisa cultivar na nossa vida. Coragem é o domínio diante do risco, do medo. É a gente segurar a rédea do nosso eu animal, que durante tanto tempo na nossa vida nos conduziu. E transformar esse eu animal para que ele possa marchar elegante, leve, confortável. Hoje eu já estou em casa, me recuperando de tudo que vivi. Sei que ainda preciso estar sempre alerta aos meus aprendizados, para que eles não se percam no meu dia a dia. Estou diminuindo meus medicamentos novamente, sempre com muitos cuidados, porque ainda estou com a minha imunidade baixa, muito baixa. Mas é um momento de nos unirmos, de nos ajudarmos, de criarmos uma rede de amor. Eu queria deixar aqui, para concluir esse nosso papo, uma pena com todo esse conteúdo que eu adquiri nesse ano. Eu vou soprar essa pena e deixar que o universo leve para onde deve ser levado. Mas nessa pena eu vou botar algumas coisinhas que eu saquei, que me fortaleceram. Precisamos lembrar sempre que todos nós somos um. E um dia a gente vai retornar essa unidade. Mas para isso a gente tem que cuidar para não agir com separação, com julgamento, com crítica, que tanto nos separam. Lembrem, todos que estão na nossa vida chegam com a nossa autorização e fazem parte da nossa história. Outra pena que eu vou deixar voar. Precisamos sim nos desprender de opiniões que nos enfraquecem e ficar com aquelas que nos movem para frente, que nos encorajam. Isso ajudará a gente a sustentar nossas verdades até que elas se tornem o que somos. É muito fácil a gente se contaminar com o coletivo. Então vamos buscar grupos que têm mesmos propósitos. Isso vai nos fortalecer. Outra peninha. Se cuidem energeticamente. Cuidem dos seus corpos, das suas casas, dos seus pensamentos, das suas palavras. Tomem comando sobre eles. Criem rotinas que ajudem para isso. Mas não deixem que o medo tome conta. Não fiquem cheios de armaduras, cheios de medos, defesas. E sim, fortaleçam seus corpos.
Porque se a gente está com o nosso corpo fortalecido, nós estamos protegidos, os nossos corações nos guiam. Precisamos também parar de nos martirizar pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, pelo aquilo que a gente não fez do jeito que a gente queria. E recomeçar a cada dia, a cada instante. A gente tem essa chance de recomeçar, no momento que a gente achar que deve recomeçar. Com neutralidade, sem autoacusações, porque isso deixa a gente para baixo, isso não encoraja a gente. Precisamos também ficar muito atentas à vítima que fica escondida dentro de nós. Ela é muito traiçoeira. Ela gosta de algumas frases, como assim, porque justamente comigo? Que injustiça! Essas são frases da nossa vítima. Lembre que o universo é amoroso e inteligente. Tudo acontece na hora certa, com a pessoa certa e no lugar certo. E não há nada fora do lugar. Não tem porquê, não existe vítima. Existem circunstâncias que podem fazer você crescer, se você quiser. Precisamos cuidar sempre de tudo o que queremos que permaneça em nós. Relaxar nunca. Como uma rosa, precisamos regar diariamente o nosso amor. A gente constrói o nosso futuro com as nossas escolhas presentes, com os nossos pensamentos presentes, com as nossas palavras presentes, com as nossas ações presentes. Doem muito, abram as portas dos corações de vocês para o amor, para a compaixão, para a fraternidade. O mundo está precisando mais de amor. O mundo está precisando de uma rede forte de amor. O mundo está precisando da ajuda de todos nós. Vamos exercitar a nossa compaixão, a nossa fraternidade, a nossa empatia. Vamos amar mais, muito mais. É isso, gente, o que eu queria dizer para vocês. Eu sei que tem muito mais coisa que vem por aí, que eu vou aprender ainda, que eu vou abstrair dentro de mim, que ainda não consigo colocar em palavras, mas eu vou compartilhando com vocês, porque é o que me cabe, é o que eu sinto prazer nesse momento de fazer. É não deixar que essas coisas todas que eu aprendi fiquem estagnadas em mim, que fluam, que saiam de mim. E eu possa, dessa forma, ajudar algumas pessoas. Um beijo com muita saudade de todos vocês, e já eu volto para atender, para fazer meus cursos, para voltar à minha vida normal aqui com vocês, tá? Tchau, gente!